Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade e praticidade e recebe onde estiver. Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada, seu Nissan 0 km em 2 endereços. Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Gustavo, o Nissan Kicks-Play, esse a gente conhece bem. Sim, cara, mas agora a gente vai dar uma volta para sentir tudo que ele tem para oferecer na prática. Então vamos lá, demorou. Bora! Esse carro aqui tem tudo que a gente precisa na correria da cidade. É prático, confortável e ainda tem presença. E dá uma olhada nesse acabamento premium dos bancos, Gustavo. E esse painel aqui em HD 7 polegadas, patrão. É lindão e funcional. E essa central de multimídia tem um touchscreen de 8 polegadas, que deixa tudo mais fácil. GPS, música, tudo ao alcance do dedo. A chave inteligente já é um luxo por si só. E com esse botão Start Stop, aí fica tudo mais fácil, é só sentar e sair dirigindo. Segurança também conta. Tem alerta de colisão frontal e assistente inteligente de frenagem. É ou não é o SUV ideal para a rotina da cidade, Gugu? Conforto, tecnologia e segurança num carro que todo mundo ama. Valeu, Nissan Jangada! Agora pode, começando agora mais um episódio, Gustavo, e nesse episódio nós vamos receber um convidado especial, um convidado que vai nos trazer aqui uma dinâmica diferente, né? Tu é doido que é aqui. O quê? Que é o empreendedorismo social, é o mundo empresarial, não é verdade? Tu é doido, aqui é alto nível. A gente entendeu? é cliente dele nos shoppings, a gente fica andando no shopping. Total, né? total. Nossa parte a gente tá fazendo, viu? Almoçamos lá. Almoçamos e lá. também sou frequentador, né, do verdade. museu que ele ajudou a criar, né? Exatamente, o museu é uma lugar história belíssimo. belíssima. É, muito Exatamente, legal. e a gente vai falar muito disso. Mas antes eu queria que você apresentasse para a nossa audiência e para o nosso convidado, Gustavo, os nossos patrocinadores, chefe. Pois não, Ale Farias. Olha, esse ano a gente, inclusive ele esteve lá conferindo a abertura do Arvorá. Arvorá, que é verdade. um dos empreendimentos, uma das atrações, uma das novidades desses 40 anos que o Beach Park está comemorando esse ano. É verdade. Né? Vamos dizer assim, uma trajetória iniciada lá em 85. É verdade. No distante ano de 85, o amigo ainda tinha cabelo. Tinha. Entendeu? E desde aquela época é sucesso total. É verdade. Né? Um empreendimento dessa magnitude na beira da praia. Nosso convidado conhece isso aqui desde a origem, viu? É a origem. Isso aí não tem- Ele entrou aqui e reconheceu aqui a isso aí casa, o prédio aqui. nem dúvida, meu amigo. Isso aí viu a história ser feita, fez parte da história, né? E tudo sobre o universo Beach Park, você acesse aí beachpark.com.br. Exatamente. Quem mais está com a gente, Gustavo? Fini, né? Fini. Diretamente da Espanha. Espanha. Temos 2 lojas aqui no Complexo Beach Park. Temos também o quê? Nissan Jangada. Nissan Jangada. Não. A tal Kicks, Tá. tu viu? O Kicks Kicks Zero, tá o novo. doido, né? É lindo Já tá demais. rodando pela cidade, já tem gente adquirindo. Quer saber se você vai lá adquirir o seu. Patrão, isso aí eu vou ver diretamente com o Rafael, Rapaz. lá na Nissan Jangada da Júlio Ventura. Vá lá, cara, vamos lá. Eu vou Vamos com lá. você, dando força pra você, entendeu? Certo. Já adiantei uma graninha pra você. O Pix deu entendeu? certo. Então você use um pouco daquele dinheiro. Certo. Não Pega- dá pra nada, mas Não, vai, sei, vai mas ajudar. pega aí seu carro também. Certo. Aí você pode aplicar lá um PCD, pode aplicar Certo. uma empresa. Não pode ser as duas, viu? Somadas. Só. Ah, não. Ou você é empresa, ou você é PCD, ou você é táxi. É Não pode táxi, pegar exato. os 3 e somar E dar somar um os descontos, né? não, entendeu? Claro que não. É uma coisa de cada vez, entendeu? Pois é, se você está enquadrado numa dessas condições, vá até a Nissan Jangada, Júlio Ventura, número 200, e também na Washington Soares, 255, para você fechar um ótimo negócio com a turma da Nissan E aí Jangada. depois, com o seu carro comprado, você vai lá no São Luís. nos entendeu? mercadinhos São Luís, né, Aí, em patrão? qualquer uma das lojas. Ou então,
Faz assim, faz melhor. Você vai pra casa, Pode ir pra casa. entendeu? Você vai pra casa Certo. e aí pede pelo e-commerce de São Luís. Isso é a minha casa que o nosso convidado assinou Foi lá. exatamente, cara, entendeu? E você sabe que ligando, você pode ligar, né? Pode ligar. Entendeu? Mas você pode também salvar o número do WhatsApp e pedir as compras de São Luís pelo WhatsApp, chefe. Pode diga aí o número, cara. Do quê? O número de São Luís. É do WhatsApp? Diga aí. Para a pessoa agendar lá? 91369451. 085 991369451. Para você que mora em Fortaleza. Eu moro aqui em Salvador. Aí não dá, né, chefe? Não dá para levar as compras para Salvador. Não. Mas morando aqui em Fortaleza, é 085 991369451. Certo, tá certíssimo. Não é Você isso? pode ainda pedir pelo site ou baixar Pelo site, no pelo seu celular, aplicativo. entendeu? Disse se o tudo. seu celular suportar, né? E o site mercadinhossaoluís.com.br, Luiz com Z. Gustavo, apresente o nosso convidado. Olha, Ale Farias, ele é empresário do ramo da construção civil, dos shoppings, do ramo imobiliário, viu e fez parte do crescimento, aliás, fez parte e faz parte do crescimento dessa cidade. Recentemente, né, alguns anos abriu, junto com a esposa, o Museu da Fotografia e, além disso, está envolvido em mais outras inúmeras ações sociais. Ele é Silvio Frota. Silvio Frota aqui no Agora Pode. Pô. Silvio. E um homem elegantíssimo, né? Não é? É outro nível, né? Outro Que nível. né? Camisa preta dele, né? Aqui, Uau. ornando, né? E aí, Silvio, tudo bem contigo? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. E principalmente num local desse que traz muita recordação. Pois é. Parque, Você estava no começo disso aqui, Silvio? Porque o Arialdo e o Joãozinho eram muito amigos. Entendi. E aqui era a casa dele, né? Do Arialdo, né? Esse espaço aqui era a casa Era dele. a casa dele, não existia nada aqui. Tudo era areia. E ele começando a construir, né? A fazer primeiro o loteamento e fazendo a barraquinha deles ali, que foi o início de tudo, né? Caramba, deve ser legal, né? Você vê ali o legal. início, né? Ver tudo crescer de uma barraca de praia ao que é hoje, né? Exatamente. E aí a gente está falando de fantástico. 40 anos. Aqui, Silvio, era, como você falou, era loteamento. Teve a ponte, né? Foi construída a ponte. Primeiro né? foi a ponte, Primeiro né? foi a ponte. O que viabilizou tudo foi a ponte. Para depois nascer Para o depois empreendimento. nascer o empreendimento. Imagina que para chegar aqui deve ser... Não, era loucura. Não existia nada. Até ali a Precabura, de lá para cá, na Lagoa da Era só Precabura, duna. Era só areia, duna e mato, não tinha nada. Caramba. O Arialdo desbravou tudo isso aqui, rasgou tudo, né? Foi fantástico, o negócio... E Silvio, como é que a construção, esse universo chega até você? Ou como é que você... Na realidade, eu comecei no ramo de móveis. Móveis? Nós tínhamos 2 indústrias e lojas no Pará, Fortaleza, Pará, Belém, Recife, 3 em Recife, 3 em Salvador, 5 aqui e 1 em Belém. Caramba, como é que chamava, Silvio? Móveis Jacira. Móveis Jacira. Que era uma indústria muito grande, que eram 2 indústrias. E depois eu comecei a construir, por prazer, porque quando eu fechei as indústrias, eu comecei a entrar mais no mercado financeiro e tudo, e de repente eu estava com um pouco de ociosidade, eu digo, não, vou começar um corretor, que eu trabalhava muito nessa parte imobiliária, e um corretor começou a dizer, constrói algumas coisas, constrói. Aí eu digo, não gosto de construção, detesto construção. Eu digo, faça só para começar. Aí eu resolvi fazer. E, de repente, eu comecei a gostar. Que era uma coisa que eu achava que eu não tinha paciência. Você tinha os terrenos? Ou você... Eu tinha os terrenos. E aí comecei a construir, aí pronto, aí foi evoluindo. Qual foi a primeira, Silvio? Foi lá na área de vocês, lá foi lá no... Perto do estádio ali? No Passaré, por ali, perto perto do BNB. BNB, né? Entendi. Por ali. Foi lá que eu comecei.
E aí construí muito por ali, entendeu? Ah, obrigado, viu, Silvio? Porque lá agora no Alto Passaré nós temos... No né? Alto Passaré. Agora no Alto Passaré. Lá entendi. no Alto Passaré nós temos hoje uma vida lá... tem sinal de trânsito dentro do Passaré, mas... Rapaz, não, eu tem sei. um negócio lá, tá, é incrível. tá arrumado. E lá tem muitos condomínios de casa, né? Mas agora muitos condomínios Muitos também condomínios de apartamentos. né? Tem muitos lá. O que você mora... Na casa. O Silvio, qual é que é a história entre que une vocês? O Silvio, era o terreno, Não, era o Silvio? Não. não. O terreno era meu. O terreno era do seu. Silvio, Quem construiu foi a Compacta. E ele comprou. E eu tive que endossar, né? endossar lá. Entendi. Que a Compacta vendeu, mas a Compacta vendeu um condomínio que, na verdade, era um terreno do grupo do Silvio, né? Entendi. Isso aí. E isso aí, esse início foi o quê? 60, 70? Tem a menor ideia. Né? 70 não, aí já foi 80. O seu início. O meu... Foi o quê? Na construção civil? Na construção civil. Não tenho menor noção mais de tempo, não. Mas eu acho que deve ter sido fim de 90, começo dos 2000. Então foi até mais ou menos recente, né? Foi bem recente, foi. Então tá certo. Porque Mas aí em 92 foi que eu saí da indústria. E Vocês aí, fecharam as lojas? As fábricas As e fábricas. tudo. Foi. E aí foi logo depois, uns 5 anos, deve ter sido 95 por aí. Então é até recente, né? Assim. Mas aí depois você se apaixona, você se encanta pelo negócio de construir, você começa a... Agora que eu me lembrei, não foi nos anos 2000, porque nos anos 90, quando eu fechei as indústrias, eu trabalhei com medicamentos, importação de medicamentos. Aí depois é que eu comecei a construção. Entendi. Que eu tinha aqui nos Estados Unidos. Aí ficava... Aí você se apaixonou pela construção e... Aí pronto, aí comecei a construir. Ficou uma coisa boa. O shopping veio quando, esse shopping? O de Maracanaú? O de Maracanã. Não, Maracanã não. O de Messejana. Messejana foi... o Gran Shopping é novo, né? Não foi tem 2017. 10 anos, não, 2017, 8 anos. 2007. Ele fez 8 anos agora. 2017. Aliás, o ano passado. Fez 8 anos. Ele é um shopping mais na... É vertical. Na vertical, né? É vertical. É diferente do terraço. Do terraço, né? Que o terraço é horizontal, né? Porque lá também... Porque o terreno era pequeno. Era um projeto que, na realidade, nós herdamos um projeto. Outro empreendedor tinha feito o projeto, não tinha viabilizado, questão dele mesmo. Aí nós compramos o projeto e o terreno e empreendemos em cima dele. Porque aí vira um outro negócio, né, Silvio? Porque o shopping, né, puxa uma gestão, né, já tem que ter, né, uma... É outra coisa. É outra coisa, né? O shopping é um negócio complicado, né, no começo, por quê? Porque ele tem a fase de maturação, né? A fase de maturação que é o problema, né? É porque as pessoas esquecem o Iguatemi, quando começou, esquecem o Rio Mar, quando começou. Claro. Que durante 5 anos não tinha ninguém no Rio Mar, né? Era totalmente vazio. Porque todo shopping ele tem uma maturação, entre 3 e 5 anos é que ele começa realmente a maturar. Até as lá, pessoas conhecerem, se acostumarem. É hábito de compra, né? Entendi. É hábito de compra, é um negócio que realmente... não tem como você pular essa etapa. Você pode injetar dinheiro à vontade, mas você não muda esse tipo de processo, não. E vocês estão exatamente nessa fase. No terraço com o nós terraço. estamos nessa fase. O terraço tem quanto tempo? Então você está 1 ano e meio ainda. Então tem aí uns... Pelo contrário, nós começamos muito bem primeiro, na crise que nós estamos vivendo. Segundo, essa fase de maturação. Porque normalmente as empresas não gostam de entrar quando o shopping está começando. Por quê? Porque eles sabem que quem entra no começo sofre um pouco. Pega as melhores localizações, mas sofre um pouco. Tá? Então, a ideia, por exemplo, agora, a CIA está querendo entrar e não tem lugar para ele. Vou matar aquele estacionamento ali, Silvio. Não, é isso que a gente está estudando com eles. Porque onde hoje vai ser a Riachuelo, que inaugura agora em agosto, era deles. Tanto é que eles fizeram a gente aumentar o tamanho da loja
por causa deles, para eles entrarem. E quando foi depois, eles desistiram. Então, ninguém gosta de entrar quando o shopping começa, chamado Greenfield. Por quê? Porque é difícil, não é? A rotatividade é muito grande nesse começo de shopping. Entendeu? Não, e vocês, assim, apesar de vocês estarem numa região da cidade que está crescendo muito, vocês têm concorrentes, né, de peso, que é o Iguatemi, que já tem 30 anos. Não, né? mas o Guatemi não entra não nessa entra área, nessa não. conta. Nenhuma seria- desses. Não, Então a concorrência é porque com a existe própria raio de pessoa, né? ação. Na coisa, o único que tem lá é o shopping Eusébio, Eusébio. que é o único que está dentro da nossa área de raio de ação. Então não é questão de concorrência, é questão de Não. mudança de hábito. De hábito, de você não tem jeito. Não adianta, porque o shopping é gigantesco, é muito bonito. Nós começamos muito bem, nós começamos com 60% de locação, que é uma coisa dificílima quando o começo de um shopping. Ninguém começa desse jeito. Nós começamos muito bem, por causa da localização e tudo. Né? E é bonito também. né? A estrutura Hoje nós dele. estamos com 70%, que ainda vai inaugurar até agosto. Com as lojas que tem, nós vamos entrar com 70%, está alocado 70%. Inaugura agora, em agosto, um outro restaurante, que é o Serafina, que tem em Nova York, tem em São Paulo. Inaugura o cinema, que Sim, aí os dá cinemas. outro, Que é outra coisa. E a Riachuelo também entra agora. E a CIA, por exemplo, está querendo entrar e nós temos um problema, porque não tem mais lugar para ele. A gente está tentando criar, porque eles querem uma área muito grande, entendeu? Agora, Silvio, no município como o Eusébio, hoje tem 2 shoppings. Eu imagino que no estudo de É viabilidade porque, na ali de realidade, vocês, o outro não é shopping. Ele tá virando um shopping. Ele é um mall. Ele é um mall. Existem esses enquadramentos, mall, né? Ele era um mall. E aí ele agora está aumentando, crescendo ele para virar um shopping. Entendeu? Qual é a qualificação para... Ele é fechado. Normalmente, todo shopping é fechado. O mall é aberto. Entendeu? É verdade. Ele está fechando as áreas dele. E que muda muito, né? O custo muda tremendamente. Muda, é um É absurdo. porque né? bota ar-condicionado. Não, aí não você sei o tem quê. um custo totalmente diferente, né? As coisas... Agora vem cá, Silvio. Imagina assim, é uma pergunta meio óbvia, mas, né? Sim, Por que pergunte. vocês resolveram investir num shopping No Eusébio. dessa Não é isso? magnitude, no Eusébio, enfim? Na realidade, Passar por nós esse sofrimento. nós aí. construímos. E normalmente quem constrói tem uma vertente que ele gosta de construir shopping. Ah, entendi. Normalmente, e eu já estudo shopping há muitos anos. Eu ia para os Estados Unidos só para visitar shopping, ia para o Texas para visitar os maiores shoppings que estavam lá nos anos 90. E eu sempre gostei de shopping, sempre tive vontade de fazer investimento em shopping. Então, foi quando surgiu a oportunidade do Gran Shopping, Messejana. Ah, entendi. Entendeu? Aí agora o outro, porque o Eusébio a localização é perfeita. né? fantástico, Não tem- né? A Perfeito. questão aí é o time. Né? Porque o Eusébio é o maior IDH do estado do Ceará. Sim. Né? E, aliás, é um dos maiores do Brasil. É. Ele cresce, para você ter uma ideia, 2% ao ano, que é um crescimento absurdo. Uau. Absurdo. É um negócio, o crescimento do Eusébio é um negócio assustador. Só para você ter uma noção. 3 anos antes da gente construir o terraço, nós fizemos uma pesquisa de mercado, né, para poder ver da viabilidade né? da coisa. E passavam por lá 27 mil carros. 3 anos depois, quando a gente foi inaugurar, nós fizemos outra pesquisa. Passava 89 mil carros. Eita! 89 mil. Caracas. E no fim do ano, que foi agora o fim do ano, era para passar 115 mil carros. Para você ter uma noção Basta ver quando você chega lá. E nós não fizemos a pesquisa da CE 010, né? Que é hoje aquela- está completamente congestionada Sim, também. sim. Que não existia trânsito nenhum nessa época. Na 010, Então, né? na 010, né? Que é o anel viário, né? Então, você vê o tamanho do crescimento. Se você vê aquele Alphaville, é um negócio, uma cidade. A Cidade Alfa, né? É um negócio... E quem compra lá já está na 9ª etapa e todo mundo que compra lote lá é para construir. E são casas caríssimas.
Né? Então, é um negócio assim assustador. A cidade realmente está crescendo para Não, lá. pra você ter uma né? ideia. Você tem Farias Brito, todos os colégios grandes de Fortaleza estão lá. Estão lá, né? Todos, Santa Cecília, 7 de Setembro, todos os colégios estão lá. Você tem uma infraestrutura muito sólida, muito grande lá, né? Você tem tudo. É hoje lá. verdade. Nós estamos inaugurando agora um hospital de pet, para pet. Sim. Nós No estamos inaugurando shopping? Dentro do shopping. Ah, tá. Entendeu? Isso é bom. Agora, e o hospital? Não ia ter um hospital ali, um projeto? Na frente da realidade, Cidade Alfa, né? Já tiveram 3. Não era na Cidade Alfa. Primeiro foi lá, né, na entrada que se iria, não foi abortado. Depois ia ser na CE 010, um pouquinho mais na frente, foi abortado. Depois foi para outro lugar e foi abortado. E por enquanto. Vai ficar sem hospital mesmo, né? Por enquanto. Porque eu acho que E é é o um que local falta, que né? cabe tranquilo, é o que falta. Com isso aí tá completo. Aí tá acho que tá completo, exatamente. Porque eu- se tiver algum piripaque lá de madrugada, meu verdade. Zé, você tem que chinelar, É, né? porque assim, né, Silvio, não sei se você concorda, mas que a gente vive, até estava falando com o Alexandre outro dia, hoje em dia a gente vive aqui em Fortaleza uma São Paulinização, né? A cidade hoje ela tem as suas micro-regiões dentro de uma macro-região. Então, claro. assim, a pessoa que está lá na Bezerra de Menezes é uma Tem vida Fortaleza, a É. outra que está aqui É é outra uma. Fortaleza. Né, tem vida própria em vários bairros e às vezes eles nem se comunicam mais, né? É. Então, assim, hoje em dia você tem realmente, né? Até porque essa coisa do trabalho, né? Enfim. A cidade cresceu muito, né? Cresceu muito, então né? você tem que ter vida. Cada bairro tem sua vida própria. Meu Deus. No São Jorge, no Henrique Jorge tem o Rio Mar Kennedy. Sim. E tem o Que é Norte gigantesco, Shopping, né? né? Na Bezerra de Menezes. Sim. É. Então, aquela área todinha está muito bem servida hoje. É verdade. Então, em todo lugar. Você vem para Parangaba, tem 2 shoppings grandes também. Sim. É verdade. Né? Tem o Shopping Parangaba e tem o Jockey. É o Norte Shopping Jockey. Então- É verdade, né? E o shopping também ele traz um monte de coisa. Né? É o complemento da infraestrutura que é necessária, né? Cabe Se outro você- shopping no Eusébio? Cabe mais Não, não, né? cabe não. Ah, botar um shopping no Eusébio. Não, dá não. Dá não. Dá não. Inclusive, nós temos... Quando o nosso projeto nasceu, ele já nasceu com a expansão pronta. Então, nós ok. temos... o projeto da expansão está pronto, aguardando o momento que deve ser daqui a 10 anos, se Deus quiser, né? Pois é, um planejamento longo, né? Esse É, um de planejamento- shopping, né? é. De- O shopping é um planejamento... Não De existe maturação, plan- né? Ele normalmente é um projeto de longo prazo. Ele não é igual ao hotel. Ele é um projeto de longo prazo. Você não tem como fazer um shopping para ganhar dinheiro em curto prazo. E Silvio, deixa eu te fazer uma É, pergunta. o Murilo, nosso senhor, é que fala que um parque aquático também nunca está pronto, né? Ah, Não. verdade. Você está sempre... É o shopping, Né? é a mesma coisa É o mesmo como o hotel princípio. também. São coisas que dão muita dor de cabeça. Né? É porque trabalha 24 horas, né? total, Dor de cabeça 24 horas. É total. Não, e o shopping, assim, eu venho percebendo, até porque moro perto de um que ele vem se transformando, principalmente eu tô falando do Rio Mar, especificamente. Por exemplo, ele está fazendo agora uma campanha porque ele é um shopping de serviços, né? Os shoppings vêm agregando, né? E faz o teatro, faz show, e Aí faz... Detran, né? Detran, aí tem a Polícia Federal, né? Ele virou meio que um centro, aí... como é que chama aquela coisa do VaptVupt, né? É. Aí traz, né? É porque shopping, hoje, no mundo inteiro, é serviço. Ele mudou completamente, não é as lojas. Entendeu? Você vai para fazer A alguma loja- coisa Não, e aí a compra. loja é o complemento. Ah, entendi. Mas ele tem que ser ele tem que ter serviço. Shopping hoje não sobrevive sem serviço. Tem no terraço? Tem, tanto é que... Não, o quê? Não já tem coisa Tem assim, muita tipo- coisa de serviço que nós estamos fazendo. É isso que eu estou dizendo. Nós temos o Hospital Pet, nós temos restaurantes, nós temos clínicas, Clínica eu acho legal. clínicas, acho nós legal. temos muitas clínicas e outros tipos de serviços que a gente vai agregando, porque hoje o shopping precisa de serviço, entendeu? Que é o que traz o público. Verdade. Loteria, né? Tudo, pois é. Essas coisas assim. Tudo você tem que trazer para dentro do shopping. Qual é o ABL? O amigo sabe o que é a ABL? Se não souber, pode sair da mesa.
É a Associação Brasileira de Lojistas, não sei não. O que diabo é a Área ABL? bruta Área locável. bruta locável. Abre a bruta locável. É. com ela? Por exemplo, o do Gran Shop são 15 mil de ABL e o do Terrazzo são 32 mil de ABL. O dobro, É né? muito grande. É eles muito um grande, shop. né? Eu acho engraçado que as pessoas chegam e pensam que é do tamanho do Rio Mar. É um terço do Rio Mar. Porque o projeto foi muito bem feito, né? O projeto realmente foi muito feliz. A impressão que dá é que é muito suntuoso, Exato, muito, e é muito bonito. O projeto o shopping nós fomos é bonito. muito felizes no projeto. É bom. É. Um aluguel lá, Silvio, assim. Não, varia pequena. Varia Varia da porque loja, dependendo, né? não é só loja, que você tem participação, você tem percentual de venda, você tem envolve muita coisa e depende da loja, né? Tem alguma depende loja, Silvio, assim, que você... Da operação. Alguma loja assim que você, em especial, assim, você que gostaria de trazer pra cá, que não tem ainda, assim, tem algumas coisas Tem que você... muitas lojas. Tipo o quê, assim, só pra... Você tem principalmente loja feminina, que é ainda o que está nosso É o que- um pouco fraco. É nessa parte feminina, que ainda tem muita coisa para a gente trazer. Tem a parte de calçados mais sofisticados, entendeu? Tipo a Arezzo, essas coisas. Sim, sim. Tá. Mas eles só vêm quando a coisa Quando Já tá- esquentar, já né? está mais maturada. Agora, o município como Eusébio tem muita criança. É criança demais, né? Porque isso são casais jovens que estão indo para o Eusébio, né? Com gente ali, com filhos de 9, 8, 7 anos, né? E... É o que nós fazemos mais hoje. Ah, Todo por fim de coisa? semana, Tem coisa Tem- pra sexta, criança. sábado e domingo, Tem evento, né? é tudo evento para criança. Tá. Isso porque o que leva o pai é o que leva o filho são os pais, né? Que é Sim, o que, enquanto claro. os filhos estão brincando, Aham. eles estão. O pai tá consumindo. E pai e a a mãe. pai e a mãe. E é isso, sua candidatura para prefeito de Eusébio? Sai quando? Deu me livre. Pensa Não não? queira isso, não. Silvio, e aí, nesse negócio de construir e tal, não sei o que, quando é que surgiu esse gosto pela arte? A arte, para mim, entrou na minha vida desde novo. Quando eu tinha as lojas, depois foi que eu fui lembrar disso. Desde novo, quando eu tinha as lojas, eu fazia exposição de artistas dentro das lojas. Dentro das lojas de móveis. Dentro das lojas de móveis, que eram Caramba. móveis sofisticados, então sempre fiz. Isso aí, depois foi que eu fui lembrar disso. E desde os anos 80 que eu comecei a colecionar. Eu, minha esposa, nós começamos a colecionar arte, mas na quadros, né? Pinturas. E nós temos uma coleção muito Mas variados importante. Tanto de pintores, né? É. Artistas nacionais como internacionais, como esculturas. Isso nós começamos nos anos 80 e até hoje, né? Só que quando foi em 2009, nós estávamos em Houston, no Texas, quando tinha uma exposição do Steve McCurry, que era aquele da Garota Afegã, o fotógrafo que fez a foto da Garota Afegã. Nossa, que foto. E eu cheguei para minha esposa e digo, vamos ver essa exposição? Aí fomos ver. E chegando lá, me apaixonei pela foto da Garota Afegã. Sim. Foi minha primeira foto, pra você ter uma ideia. E aí eu comprei essa foto e nós compramos essa foto e outra foto. E aí quando eu cheguei no hotel, eu conversando com a Paula, eu digo, não entendo por que nós nunca compramos nenhuma foto. Se o meu filho era fotógrafo. E ele viajava com Steve McCurry quase todo ano para Ele viajava? Caralho. Ele viajava com ele para a Índia, para vários Mianmar e tudo para poder fotografar. E aí quando foi um mês depois nós fomos para Nova York e eu comecei já a olhar a parte de fotografia. Fui para os museus olhar fotografia. Comecei a ir frequentando as galerias de fotografia e comecei a olhar também os leilões de fotografia. Aí nós começamos a comprar numa velocidade muito grande. E quando a coleção chegou num tamanho importante, eu digo, não é justo a gente ter uma coleção e as pessoas não terem acesso. Que era uma coleção importante a nível Brasil.
E aí eu digo, vamos fazer um espaço para as pessoas terem acesso. Só que acabou o entusiasmo, acabou virando um museu, né? Ele é construtor, né? Vamos construir Vamos logo. construir um museu. Mas Mas você tinha aquele terreno lá da Não, eu comecei a procurar um terreno, né, que eu queria ter começado com um terreno para fazer um museu com pé direito mais alto, uma coisa que sairia muito mais barato. Por quê? Mas não encontrei na área gourmet, na área que tivesse facilidade do turista e o cearense visitar. Só que eu não encontrei nenhum terreno, só tinha afastado. Tá. Aí afastado, eu digo, eu não vou montar um negócio afastado que vai ficar isolado, né? vai ser um problema. Foi quando surgiu o prédio do IBEU, que era o Instituto Brasil Estados Unidos, que era um prédio alto, que era aquele prédio. E aí eu digo, não, o pé direito é baixo. Aí eu comecei a procurar mais e não encontrei. Eu digo, quer saber de uma coisa? A fotografia dá para fazer. Aí nós compramos o prédio, descascamos o prédio inteiro, porque eu não podia demolir, porque se eu demolisse eu não ia construir, por causa dos índices atuais, Tá. eu não conseguiria construir nenhum terço. Ah, entendi, por causa de altura. De Entendi. tudo, né? Dos afastamentos e Entendi. tudo. E aí chamei o Marcos Novaes, que ele Sim, tem o Marquinhos. um projeto fantástico, que inclusive foi premiado mundialmente. Ele entrou entre os 10 melhores, ele foi finalista do maior prêmio que tem no mundo inteiro de museus Olha. que foram feitos no mundo. Bacana. E ele ficou entre os 10, que aí escolhia só um, que foi quem ganhou foi o de Abu Dhabi, né? Que custava só uma notinha um pouco maior, né? Aí Pessoal em Abu Dhabi. não dá para comparar, né? Mas ficou entre os 10 claro. melhores projetos do mundo. Ah, E aí nós descascamos tudo para deixar ele e mudamos completamente o projeto, né? Ficou um projeto muito redondo, projeto 2.500 metros de área e é isso aí. o pé direito não deu, né? Não, o pé direito nós Com o pé esquerdo mesmo. nós rebaixamos todos, né? Tudo e não colocamos nada no teto. Então o teto ficou livre, por isso é que ele dá a impressão de um pé direito alto. Mas ele tem um problema de pé direito, mas... E toda a sua coleção tá lá? Não, né, Silvio? Uma parte só, né? Não dá. A coleção é muito grande, são mais de 4.000 obras. Essa coleção tá na sua casa, na casa de vocês? Não, está no meu escritório. Ah, entendi. Está no meu escritório e viajando Porque você em vários locais. cede, né, e tal, né? Entendi. Não, principalmente porque nós atendemos 15 centros culturais no Ceará, que a gente fez parceria, a gente entendi. monta as curadorias e fica circulando dentro desses... Com essas obras, né? Com essas obras dentro desses coisas e no interior, tá? E no interior. Naquela conversa que a gente estava tendo lá no Arvorá, você estava falando do projeto de um modo geral, que eu acho que é massa a gente repassar, né, essa informação, esse trabalho com as escolas, né? Porque, na realidade, o museu é simplesmente uma âncora para um trabalho educacional, onde a gente trabalha. O ano passado, 2024, nós trabalhamos com mais de 43 mil crianças. Cara, É um negócio absurdo. é absurdo. Absurdo. Nós trabalhamos em 23 cidades do interior do Ceará. Nós temos 23 educadores, que é um negócio que nenhum museu no Brasil tem. Nós temos 23 educadores fixos no museu e nós temos mais 20 no interior que a gente treinou, entendeu? Mas esses são esporádicos, por causa dos projetos que a gente tem no interior, Tá. entendeu? Não são fixos nossos. E quais são os projetos? Como é que você organizou isso tudo? Olha, Quem que é o cap desse negócio? Só o que eu estou lembrando, porque o negócio é muito grande. Nós trabalhamos, nós só trabalhamos com crianças carentes. Nós trabalhamos dentro das unidades correcionais masculina e feminina. Trabalhamos nas unidades correcionais de 3 unidades em Juazeiro e 3 unidades em Sobral. Nós trabalhamos com autistas semanalmente, com pessoas com síndrome de Down. Trabalhamos dentro das escolas, onde a gente ensina 2 escolas de manhã e 2 escolas à tarde.
Nós trazemos por dia em torno de 200 crianças. Tudo que eu estou dizendo, quem paga somos nós. Transporte para o nosso pessoal e ensinar na rede pública. Tá. A gente traz essas crianças, o ônibus quem paga somos nós. Nós trabalhamos dentro dos hospitais, trabalhamos com crianças de 1 a 4 anos de idade. Aí você diz, o que é que você faz com crianças de 1 a 4 anos de idade? E crianças carentes, né? Nós trazemos elas, nós fazemos brincadeiras lúdicas, contação de história, brincadeiras com massinhas. Por quê? Porque o interesse nosso é que desde criança elas estejam dentro do ambiente cultural, que aquilo ali fica gravado na cabeça dela. E essa criança que eu trabalho esse ano, no próximo ano eu não abandono. Todas as crianças que a gente trabalha, todo ano a gente trabalha ela com projetos diferentes. A gente não abandona. Idade, né? Abandona nas escolas nem nada. Porque se você abandona, você perde tudo que você fez. Sim. Então, cada ano a gente tem um projeto diferente dentro das escolas, entendeu? Para essas crianças. Nós trabalhamos dentro do... Porque hoje eu não me lembro a palavra correta. Eu vou dizer o que era antigamente, que são os orfanatos. Os orfanatos, asilo de idosos. Trabalhamos com cegos. Todos os cegos que a gente trabalha fotografam. É uma coisa incrível, entendeu? Porque a acessibilidade para a gente é primordial. Se você entrar no museu, tudo tem acessibilidade. Nós temos as fotos e embaixo a tridimensional, que ele passa a mão e ele está vendo a foto que tem em cima. Inclusive, nós fizemos uma exposição que o cego ele fotografa. Depois a gente faz a exposição da foto dele com a parte tridimensional dele aqui embaixo da foto, para ele ver a foto que ele fez. Entendi. Que legal. E ao mesmo tempo a gente tem... Isso foi um trabalho que a gente desenvolveu junto com a Universidade Federal e a Universidade Estadual. Porque aí você tem o headphone que ele vai passando, quando ele vai passando a mão, vai dizendo o que ele está vendo ali, entendeu? Então, isso a gente bota uma venda para as pessoas quando vão entrando nesse local. Ter experiência. Para ter a experiência. Que né? legal. É um trabalho fenomenal. Que era um trabalho que já existe, que eles já tinham começado dentro da Universidade Federal. Só que estava parado, por quê? Porque não tinha investimento. Aí nós bancamos o investimento e a coisa tomou vulto. E hoje todos os museus estão fazendo o mesmo trabalho. Que é uma coisa que a gente tem. Por exemplo, nós formamos muita mão de obra. Entendeu? Os museus hoje estão pegando o nosso pessoal. Entendi. Entendeu? Que a gente forma. E eles estão pegando para trabalhar com eles, porque eles sabem da qualidade do público, do que a gente faz, entendeu? Que é um trabalho sensacional. Essa formação que a gente faz, nós fazemos essa formação com professores, fazemos de universidades. Então, é um trabalho muito grande do que a gente faz. Hoje nós estamos fazendo um trabalho novo, que é gerando renda através da fotografia. Nós trouxemos 20 pessoas do interior, tá? Treinamos elas e nós doamos para essas cidades, para 10 cidades do interior, nós doamos uma impressora e uma impressora e uma máquina de impressão, que você faz qualquer tipo de coisa, em camisa, em canecas, em qualquer área que você queira, em garrafas, Entendi. Em tudo que você quiser, ela faz, porque ela faz com calor. Então você não nota, você não pega, não sente nada. Caramba. Em qualquer lugar que você queira, você faz. Qualquer camisa tridimensional. E isso é uma coisa que a gente ensina eles primeiro, a gente ensina a como eles vão a fotografar, depois ele fazer cianotipia, que é um tipo de impressão que você faz qualquer coisa. E depois a parte de impressão mesmo, nessas máquinas, e utilizando a impressora, e a impressora é que transmite para essa máquina. Essa máquina é doada para a prefeitura?
Não. Isso aí, Doada para institutos? quem me dera que alguém doasse, né? Nós é que doamos para organismos, para ONG, instituições, ONGs, instituições e também o governo, né? Em algumas coisas do governo. Nós estamos agora desenvolvendo, inclusive nós falamos com eles, que vamos fazer esse projeto, que eu pedi autorização para fazer esse projeto dentro das unidades correcionais, entendeu? Que é um projeto, eles disseram, não, Silvio, dá, porque a nossa preocupação era com a parte de que precisa de tesouras e coisas pontiagudas. Aí eles disseram, não, dá para fazer. Então nós vamos treinar eles também dentro dessas unidades correcionais. Silvio, e você que trabalha com uma camada que às vezes não tem acesso, né, aos bens culturais ou a vários tipos de, por exemplo, cinema, teatro, né? Outro dia eu vi uma pesquisa dizendo que 94% da população brasileira nunca foi ao teatro. Qual a importância, o impacto que tem assim, a arte, a cultura, esse tipo de trabalho que vocês oferecem para essas pessoas? O negócio não tem preço. Eu vou lhe dizer uma coisa, que na hora que eu soube também, fiquei todo arrepiado. Várias crianças, depois que saíram das unidades correcionais, eles nunca teriam coragem de visitar um museu, nunca. Depois que eles saíram, pegaram os pais e foram visitar um museu para visitar o museu e abraçar os educadores que trabalharam com eles. Então, um negócio que é impensável, você uma pessoa dessa sair, entendeu? E nós fazemos exposições deles. A gente cede as máquinas para eles poderem fotografar. Depois a gente faz exposição deles, já fizemos em vários locais, entendeu? Em vários museus a gente já fez exposições com eles. Fizemos agora também em Juazeiro, Crato e Barbalha, que é um trabalho também que a gente faz com as secretarias de segurança, né? Não é Secretaria de Segurança, é a Secretaria, não estou lembrado do nome, que é quem cuida das unidades correcionais. Eles e o Ministério Público. Nós temos uma parceria também com o Ministério Público e que a gente trabalha nessas cidades do interior. Entendeu? Silvio, quando nasce o museu, ele já nasce para abraçar todos esses projetos ou foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo? Eu disse logo, eu quero que no primeiro dia, porque normalmente é depois de uns 4, 5 anos que você começa a planejar isso, porque o custo é muito alto. Eu digo, não, no primeiro dia eu já quero estar trabalhando essa parte educacional. Quem é que organizou isso? Quem foram várias pessoas? Eu fico pensando... Rapaz, olha, é uma loucura. Eu primeiro trouxe... outra coisa, nós vamos formando o nosso pessoal. Primeiro nós trouxemos, na parte educacional, eu trouxe um cara de Belém, que Belém tem um centro de fotografia muito importante. Eu trouxe de Belém ele para cá, para essa parte educacional, para implantação, e depois, e aí nós começamos o museu com ele, só que depois ele saiu e nós começamos a formar o nosso público. Tanto é que quem dirigiu, eu trouxe gente do Ministério da Educação para dirigir o museu. Depois que esse cara saiu, ele resolveu ir voltar para Brasília, que era domingo, e aí eu digo, vou agora testar o nosso pessoal, que estava sendo formado desde o começo. Entendeu? E a coisa deu muito certo. Hoje quem dirige o museu era um estagiário que entrou como estagiário. Caraca! Era estagiário e uma menina que era do RH. Os dois hoje dirigem o museu. Eles são toda essa parte educacional, eles dirigem tudo isso. Entendeu? É óbvio que toda semana eu estou junto com eles, né? É um negócio que é pensado em várias mãos. Nós temos uma equipe muito, muito interessante lá na área educacional, que também nós fomos formando. Então, tudo é formação. Entendeu? Quantas pessoas, hein, Silvio, hoje? Hoje no museu tem
Normalmente ela varia entre 45 e 50 pessoas. Tá. É uma boa equipe. Negócio. É uma boa equipe. Só para que as pessoas saibam, né? Quem não sabe, o Museu da Fotografia fica ali na Varjota. Na né? Vajota. Eduardo Borges. Não, Frederico Borges. Frederico Borges. 545. Exatamente. Em frente Ao Alemão. Não. Perto do Alemão, onde era o Alemão. É, né? onde era o Alemão. Em frente a uma sorveteria, né? Justamente. Que é a... Qual é a... Tem Belucci. várias ali, são Belucci? muitas. Belucci. Tinha o Belucci, tem a Belucci. Ele tem ali é o centro. Ali, e é hoje. muito bonito. Eu já fui algumas vezes lá. Outra entendeu? coisa, nós fazemos palestras semanalmente com pessoas do Brasil e do exterior. Fazemos exposições de 3 em 3 meses com pessoas do Brasil e do exterior. E quando a gente começa a desenvolver coisas diferentes. Por exemplo, a próxima exposição, que vai ser agora em julho, nós vamos fazer uma homenagem ao Lino Villaventura, Sim, no livro. tá? Que aí une fotografia com moda, né? que tem tudo a ver. Claro. Então, nós vamos fazer um negócio muito grande, vai ser muito bonito. Essa exposição vai ser muito interessante. Que aí normalmente a gente utiliza desses mecanismos para a gente poder fazer um trabalho muito grande. Entendeu? Por exemplo, a moda. A moda nós vamos fazer um trabalho, não vai ser um trabalho do dia da abertura, não. Nós vamos fazer um trabalho durante os 3 meses da exposição. Uau. Se São... vocês têm Já chama o Lino pro podcast também. Tem que chamar Pois é, não, o Lino não é. Vou pegar depois o contato. Agora eu pedi para você ligar. Porque eu falo com ele. Eu falo com ele. Silvio, você encontra parceiros comerciais para te ajudar a bancar isso? Patrocinadores? Gente... Excelente pergunta. Gente sensível a isso? Excelente pergunta. Antes da pandemia, nós conseguíamos captar 1/3 do que nós necessitávamos. Os 2/3 nós bancávamos. Depois da pandemia, por exemplo, hoje nós estamos só conseguindo 15% do que nós necessitamos. Entendi. O que eu estou falando é coisa muito grande, são coisa de milhões. De mim, né? Então, um negócio... Mas aí quando você faz essa captação, é lei de incentivo? São leis estaduais e a lei Rouanet. Entendi. O problema todo hoje é porque, normalmente, que é uma coisa que eu faço muita palestra fora do estado, no sul, principalmente, e é uma coisa que eu tenho batido muito. Por quê? Porque é um negócio muito injusto. As empresas vêm para cá, para o Ceará, captam, ganham dinheiro aqui, levam tudo para São Paulo, onde está a matriz, e lá é que eles distribuem para quem eles querem. E o que é que acontece? É tudo centralizado entre Rio e São Paulo. O resto do Brasil, eu não estou falando Ceará, eu estou falando do resto do Brasil, é que não consegue captar nada. Entendeu? Por quê? Porque as indústrias não são sensíveis a isso. O que eles mandam para o resto dos estados é 5%, 3%, é muito 2%. pouco, né? Quando mandam. Entendeu? É muito pouco. É um negócio E absurdo. Silvio, me diz uma coisa, que eu até já discuti isso com algumas pessoas assim bem mais entendidas que eu. Nos Estados Unidos, que você conhece muito bem, a galera mais high class, eles têm muita coisa da filantropia. Por que é uma coisa que não pega aqui ainda entre... Pega, mas você não pode... Existe uma coisa que é uma aberração. Por exemplo, tudo que a gente gasta no museu e nessa área educacional, eu não consigo abater no meu imposto de renda. Abater no imposto. Isso é dinheiro líquido que sai. Nos Estados Unidos, quando você vê esses caras doando um absurdo, claro, porque o cara ganha em outra proporção, claro, né? Primeiro. Mas quando você vê eles montando grandes museus, fazendo esse tipo de coisa, lá eles podem fazer, mas o que ele gasta, ele entra é uma jogada... ele tem uma jogada tributária na história, que aqui não tem isso. Aqui quem gasta e não tem. Que normalmente, que era o correto, era o que eu gasto. Com educação, que o que eu estou fazendo é um trabalho de Estado. Eu não estou fazendo um trabalho brincando, né? Eu não estou fazendo show. Eu estou fazendo um trabalho
educacional. O correto era eu ter Você ter um abatimento. um abatimento disso no meu imposto de renda. Se Mas tivesse não existe. isso aqui, talvez. Não, aí você podia fazer muito mais. Né? Você podia fazer muito mais. Isso não é só. Eu não estou falando não. Eu estou falando de todos os empresários e outras pessoas que fazem e que gostariam de fazer mais. Mas você não tem isso aí. Então é a mesma coisa. Para me trazer, por exemplo, Estados Unidos, eu vou mudar a coisa. Obras de arte nos Estados Unidos, quando ela entra dentro do país, ela é isenta. Toda obra que entra no país é isenta. Ela é isenta. Agora, para ela sair, você paga o imposto, que é o correto. Por quê? Você tem que trazer as obras para dentro do país. É óbvio que você tem que dar educação. Como é que você vai dar educação se você não traz grandes obras para dentro do país? É óbvio que uma vez um secretário falou para mim e disse, mas é coisa de rico. De coisa de rico? Tem rico que trazem as obras e guardam realmente. Mas a maioria emprestam todas essas exposições que existem no Brasil, as obras são emprestadas para essas exposições privadas, né? privadas. É óbvio que como tem gente de todo tipo, é óbvio. Mas o correto é você deixar que as obras entrem no país, não cobrar. Por exemplo, eu para importar uma obra para trazer para o Brasil, eu tenho que pagar 47% de imposto. Nossa. 47%. Fora os 60%. Fora os outros gastos que você tem. Mas só de imposto você tem que pagar 47%. É uma coisa absurda. Isso não existe em nenhum outro país. Caramba. É só aqui que existe isso. Entendeu? Você tem que trazer as obras para dentro. Ou então você diz, você traz, você não paga, mas você é obrigado a emprestar sempre que precisarem. Eu fui ver Condicione. Eu fui ver uma exposição do Basquiat em São Paulo. As obras, né, eram emprestadas de um colecionador Ou privado. daqui ou do exterior, né? Privado, né? Privado. Então, minhas obras, hoje eu tenho obras, eu tenho 4 obras que estão fora do Brasil, viajando, que eu empresto. Por quê? Porque a obra não é minha. Eu digo sempre, a obra, como minhas fotos, as nossas fotos, não são nossas. Nós somos guardadores dessas obras, tá certo? Mas ela pertence à população toda. Depois que ela tá pintada, que ela está fotografada, ela pertence à população. Então, isso, uma vez eu disse, é obrigação. A minha esposa disse, obrigação não. Eu digo que você tem toda a razão. Não é obrigação, mas é uma coisa que você tem que fazer. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas têm que ter acesso a isso. Por que nós montamos o museu? Porque eu não achava justo a gente ter uma coleção importante a nível mundial e as pessoas não terem acesso. Então, nós vivemos numa área muito pobre, numa região pobre. As pessoas não têm acesso a isso. O museu, tudo é gratuito. Entendeu? O museu, você entra gratuito. Tudo que você tem no museu é gratuito. Então, o que nós fazemos também, tudo é gratuito. Entendeu? Nós trabalhamos com crianças carentes, por quê? Porque elas não têm acesso a isso. Então, eu acho que, é o que eu digo, eu não estou fazendo isso, nós não fazemos isso porque a gente quer o bem dessas crianças fazer. Não. É paixão nossa. Nós estamos fazendo para a gente. Não é para... Graças a Deus que atinge uma quantidade de gente absurda. Mas a paixão é nossa. Não é eu estou fazendo isso para poder filantropia, eu não estou fazendo nada, estou fazendo para mim. Por quê? Porque quem quer sou eu gosto disso, é uma paixão. E paixão não tem preço. Paixão não tem preço. É verdade. Agora, Flávio, você colocou as fotografias, mas vocês pretendem colocar as pinturas também ou não? Não, a pintura não, porque é diferente. A pintura, hoje, depois que entrou a fotografia na minha vida, nós paramos de comprar as pinturas, entendeu? A gente pode ser que meus filhos façam, tá? Um museu na nossa casa, quando a gente morrer, possam fazer um museu. Que pinturas vocês têm, assim, só para... muita coisa. Tem tudo que é importante brasileiro e internacional, algumas coisas. Menos, né? Muito menos, porque é mais caro, né? Não é nem só questão do preço, é a questão de você pagar um preço absurdo.
para pra trazer. trazer. Porque o mercado de arte também Não, virou uma coisa absurda, absurda, né? não. E hoje é impraticável, né? O que a gente comprou há muitos anos atrás de pintura, hoje é uma coisa impraticável. Hoje está uma loucura. Esse mercado da arte é... Não, explodiu. E a fotografia também explodiu. Também, né? Internacional, as obras internacionais explodiram também. Entendeu? Aumentaram 10 vezes, 15 vezes. Caramba. É, loucura. E a arte é uma coisa que você realmente não consegue ter ali. Não é igual o carro que você tem perda, né? Não. Tipo, você só tem ganho, né? É por isso que eu digo sempre, quem quer colecionar, compre o que gosta. Por quê? Porque você vai conviver com aquela obra. Então, você não está comprando pelo preço, você está comprando pela paixão. Então não interessa se a obra cai de preço, se não perdeu o preço, não interessa. Então compre o que você gosta. Porque toda vez que você passar e olhar, você vai estar feliz. E se você comprou por preço, por investimento, no dia que você passar e a obra cair de preço, você vai ficar pé da vida quando passar na frente. Né? É verdade, é verdade. O terraço tem uma parte lá dedicada A exposição, né? à exposição? Hoje tem uma exposição do Léo Faria, que é um dos maiores fotógrafos de street fashion. Ele fotografa na rua, né? Sim, sim, sim. Ele é o maior nessa área no Brasil. E aí nós fizemos uma exposição lá, entendeu? De uma loja que estava para encher a loja, né? Para poder movimentar a loja. E você fotografa, Silvio? Não, eu bato foto. É Essa é a pergunta que fazem, né? Eu digo, olha, eu bato foto. Fotografar não. Fotografar é diferente. Eu não tenho a paciência. Você tem que se acordar às 5 horas da manhã e passar 2, 3 horas esperando a iluminação correta, o momento correto. Eu não tenho a paciência do fotógrafo. Já tentei. Tentou? A máquina do meu filho foi dada por mim, que era a minha máquina que eu comprei para eu fotografar. Entendeu? Mas você tem um negócio com carro, não tem? Tenho, por exemplo, hoje, se você for hoje no terraço... Você foi piloto, não? Foi, corri. Foi piloto. Inclusive, se você for hoje no museu, lá no terraço, tem 2 carros meus, um Bianco e um Cobra. Mas era carro de... Era carro meu. Carro de corrida? De colecionador, né? Entendi. De colecionador. Entendi. Então, tá lá, é lindo. Mas você correu em que período, Silvio? E de quê? Anos Era de 70. 70? Mas o que Era. que tipo de corrida? Aí era protótipo, né? Normalmente eram protótipos, era carros normal, tudo envenenado, né? Entendi. Era a época romântica da corrida, na época do sim. Emerson, desse pessoal todo. Né? Entendi. Que aqui tinha na época que autódromo aqui era lotado, né? Toda corrida era que era um negócio. Primeiro era no PC. Eu não sei se você sabe onde é o PC. É lá perto do Jockey. Tá. Sim. Onde hoje é a universidade. Sim. Lá tinha a pista na época da guerra, tinha a pista, era lá, dos aviões americanos, que era uma base aérea americana, que eles desciam lá. E quando acabou, e aí virou um autódromo. Só que era uma época romântica. A gente ficava no meio da rua, da pista, dentro da pista, e os carros passando, correndo, e a gente olhando, se eles derrapassem ali, matava. Maluco. Nessa época era desse jeito. Mas era todo uniformezinho? Não, todo mundo... Era tudo organizado? Só que o capacete não tinha. Não tinha nada, se né? batesse é mesmo que nada. Inclusive o cartódromo não, mas... Não, aí depois foi que em quanto, meu Deus? 70, 69, 70, foi que foi construído o autódromo do Eusébio. Que ele estava à venda, não estava? Não, o governo está querendo vender, né? Que é um absurdo, mas... O governo estava querendo vender, né? O governo está querendo vender, né? Okay. Agora disse que não ia mais vender. Não conseguiu vender, agora está querendo fazer um centro de eventos lá. Eu não sei onde é que fica o autódromo, não. Não, Eusébio. No Eusébio, no centro do Eusébio. É lá no centro do Eusébio. Naquele centro mesmo?
Não tem a a rotatória? Tem. Você vai direto. Vai bater no Caramba. autódromo. Vale a pena comprar, não? Se for fazer Hã? alguma coisa, não? Não, muito caro. Tá com estou pedindo, cara. Não dá. No autódromo É um... É muito grande, é uma área muito grande. é Que é um absurdo. absurdo, né? Era para estar. Mas o automobilismo caiu muito aqui no estado do Ceará. É engraçado. E aqui tinha umas referências, Tinha, né? nós Tinha os tínhamos Ximenes lá, né? Tudo. Tinha Nós tínhamos a corrida, tivemos Fórmula Ford com todos esses grandes nomes que corriam na época, que era o Ronnie Peterson, o Emerson, todos esses grandes corredores vieram correr aqui. Pô, se trouxesse uma etapa da Stock Car pra cá, Pois nossa, mas o problema é que ficava- o custo do Stock Car é muito alto. É né? alto, né? Mas é justamente por causa disso. Porque nós mesmos nos afastamos, né? Todas as pessoas É. que poderiam fazer investimento disso, todos se Vem cá, afastaram. Silvio, deixa eu te tudo. fazer uma pergunta. Ficaram velhos, né? Entre os seus, entre os seus pares, né, os seus amigos, alguns têm a vontade de vamos dizer assim, não é empreender, né? Porque o nome Botar não um é esse. autódromo, Não, pilotar. Mas de acompanhar a sua história e também fazer, sei lá, Olha, fazer eu digo projetos como o sempre, seu, eu digo sempre, te inspirar, né? Inspirar em você. eu não critico, eu acho que cada um tem sua paixão. O que eu faço é minha paixão. Tem muitos que fazem, por exemplo, o Lauro Fiuza tem um trabalho magnífico com música, entendeu? O trabalho dele é fantástico, que é a Jacques Klein. Sim, que é da Bia, né? Da Bia, Sim, justamente. A Bia é quem dirige Sim, claro, eu o conheço. instituto deles, que é o Instituto Lauro, Beatriz e Lauro Fiuza, que é um trabalho fantástico. Eu já visitei já. Lá. Pois é, um trabalho fantástico. Então tem muita gente que faz esse tipo de trabalho, que a gente não sabe, né? Entendeu? Mas eu não critico, eu acho que você não pode fazer, você simplesmente dá dinheiro para fazer um negócio desse, eu acho errado. Eu acho que você tem que estar engajado no negócio. Não é isso, Você né? tem que ter uma paixão por aquilo. Você fazer por fazer não faz sentido. Aí não. Eu acho que a pessoa tem que gostar do que está fazendo. Como gosta do seu negócio, dos seus hobbies. Para mim é meu hobby. Entendeu? É uma paixão. Eu acho que cada um tem que fazer o que gosta e o que realmente, o que lhe atrai, né? Não adianta. Dar dinheiro é uma coisa muito simples. Total. Aí é melhor você dar para outros que fazem trabalhos desse tipo de trabalho, né? Total. E assim, o ser humano ele precisa desse impulso, né, da paixão, né, do desafio de querer fazer, né? É verdade. Mas não é fácil, não. Imagino que não. Você Não, imagina o tamanho do trabalho que a gente faz. Entendeu? Não é um negócio fácil, é um negócio complicado. Não é. Tem os bônus e tem os ônus, né? Mas também, né? Se fosse fácil também, né? Porque imagino que seja você vê assim. mesmo que a gente banca uma parte grande dessa coisa, mas ainda tem as raivas no meio da história. Ixi, imagina. Faz parte da coisa. Né? Imagino. E tem um planejamento assim de longo prazo? Tem. Os próximos 20 anos? Não, 20 anos não. Não dá para fazer. Não é shopping, não, né? Não dá para planejar, não. Nem Beach Park. Né? Não. Porque é o seguinte, a nossa cabeça é muito doida. Você vê, se trabalhar com mais de 43 mil crianças, é um negócio muito doido. Então, todo dia, todo projeto que vão surgindo, eu digo, faz. Aí a nossa equipe começa a trabalhar. Por exemplo, para a gente trabalhar com autista, nós temos que planejar. Nós temos que aprender. Claro. Por exemplo, eu tentei fazer agora uma coisa nova. Outra coisa, nós trabalhamos com CP Drogas, junto com CP Drogas, que é da prefeitura também. Nós estamos tentando fazer um projeto, eu tentei e ficou complicado. Por causa do suicídio, que era uma coisa que me preocupa muito. O suicídio não é um mês.
no mês do suicídio, eu me lembrei, eu digo, o suicídio não é um mês. O suicídio é o ano inteiro. Que é depressão, é um Sim, negócio claro. que é o ano inteiro. Então, nós vamos fazer um trabalho aqui dentro do museu sobre esse problema. E aí eu comecei a planejar, mas ficou muito caro. Aí nós estamos tentando reformular de outra maneira, entendeu? Nós tentamos contratar pessoas para poder... E a coisa não deu para a gente. Entendi. Então, aí nós estamos tentando ver como é que a gente consegue fazer isso. Porque a gente só entra em um projeto estudando muito, treinando o nosso pessoal. Então, por quê? Porque ao redor da gente existe esse tipo de problema. Não é um problema fácil. Então, nós temos que treinar o nosso pessoal, nós temos que ver gente que realmente são profissionais, que sejam da área, para nos ensinar a como trabalhar isso, entendeu? Então, tudo que a gente faz é desse jeito. A gente aprende, com os cegos nós tivemos que aprender, com os autistas nós tivemos que aprender e continuamos aprendendo sempre, todo tempo. Com o síndrome de Down, porque são diferentes. Por exemplo, o autista, eu não posso estar com o museu aberto para receber os autistas. Por quê? Às vezes você recebe só uma pessoa, como recebe um grupo. Por quê? Porque às vezes você não tem como trabalhar, tem um que não aceita estar com outros juntos, né? Porque é complicado. Porque tem os níveis, né? Tem os níveis e tudo, então você tem que estar preocupado com isso, né? Então, a gente tem que ter os profissionais para nos ajudar, entendeu? Na realidade, nós apenas ajudamos os profissionais a levarem eles para dentro do museu, para dentro de um ambiente cultural, entendeu? O que a gente faz é justamente ceder o nosso espaço com o nosso pessoal também, ajudando, claro. Então não é fácil, é um trabalho que é muito delicado, né? Você trabalhar com pessoas especiais, por exemplo, pessoas com problemas motores, como a gente faz com Sara Kubitschek. Então tem níveis, tem muitos níveis, mas o resultado é fantástico, entendeu? O resultado é fantástico, é isso que estimula a gente. São esses resultados. Silvio, assim, eu sei que é sua paixão, como a gente estava falando, né? Paixão não tem preço, mas você merece todo o reconhecimento, viu? Trabalho belíssimo. Obrigado aí, Silvio. Palmas para Silvio Frota. Quando é que é a exposição do Lino? Não. Em julho, dia 16 de julho, vou convidar vocês. Opa! Vai ser à noite, pela primeira vez vai ser à noite. Vai ser um evento. Pronto. Vai ser uma coisa diferente, vai ser um evento, entendeu? Precisar de DJ, eu sei o Pessoal, Silvio Frota, segue a gente aqui nas redes sociais, @podeagorapode. Segue também o perfil do Museu da Fotografia, que está aqui, o @ para você conferir. Obrigado, Beach Park, Nissan Jangada, Mercadinho de São Luís e também Fini e ao Silvio. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.